Bem-vindos a este novo Tech Talk, um webcast promovido pela Sanjotec em parceria com a ONI e que tem como objetivo abordar os temas da atualidade que impactam com a inovação, com o empreendedorismo e tecnologia na vida das empresas e da comunidade. Hoje vamos falar sobre o estado atual da inteligência artificial, o seu potencial, limites, riscos e implicações sociais e o que poderemos esperar nos próximos anos em termos tecnológicos e éticos. O nosso convidado de hoje dispensa apresentações, sendo uma das figuras mais relevantes em Portugal no campo da IA e da ciência computacional. Arlindo Oliveira é professor catedrático no Instituto Superior Técnico, doutorou-se na Universidade de Califórnia, em Berkeley, e ao longo da sua carreira foi professor convidado e investigador em diferentes universidades de referência, nomeadamente o MIT, o CERN, a Universidade de Berkeley, entre muitas outras. Tem também desenvolvido trabalho em diferentes áreas, debruçando-se atualmente sobre os grandes desafios colocados pela IA generativa. Para mudar esta conversa, temos connosco o João Falcão e Cunha, professor catedrático da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, ex-diretor da FEUP, com um doutoramento também no Imperial College, Semana Matai Soa, João, e um percurso marcado pela ligação entre a ciência, sociedade e sustentabilidade. É a pessoa de facto ideal para conduzir esta entrevista com o professor Arlindo Oliveira. Portanto, Arlindo Oliveira e João Bernardo, muito obrigado por terem aceito o convite. A IA generativa tem estado no centro do debate público, pelo que eu passo a palavra ao João Bernardo para iniciar, conduzir esta conversa neste tema tão atual e tão interessante. João. Em primeiro lugar, um agradecimento aos dois presentes, ao Paulo Faceiro e ao Arlindo Oliveira, porque é uma grande honra estar aqui neste papel de moderador desta sessão. E por isso, obrigado. Eu, de facto, fiz o doutoramento no Imperial College em inteligência artificial há 35 anos. Houve alguma evolução desde então. Aliás, eu mudei para outras áreas, porque o ritmo de desenvolvimento da inteligência artificial nessa altura era demasiado lento para o que eu gostava. Mas, de facto, a inteligência artificial teve uma evolução lenta durante alguns anos, pelo menos foi a minha visão, mas acelerou, ou o público vê agora como algo muito diferente. Peço desculpa de interromper, eu não resisto a referir uma nota. Eu num webcast que já assisti a muitos, sempre fantásticos, do Arlindo Oliveira, falava do último livro que leu, que é a Inteligência Artificial Generativa, e eu vi uma frase muito engraçada. Este livro, provavelmente daqui a 6 meses, estará ultrapassado. Isto diz bem, falaste em 35 anos, este livro, 6 meses, de facto, a aceleração e a velocidade deste tema é absolutamente brutal. Desculpa a interrupção. Vamos ver a opinião do professor Arlindo sobre isso também, mas a minha questão a primeira questão é exatamente baseada neste assunto, que é a inteligência artificial generativa. Qual é a diferença desta nova, que aparentemente é nova, mas de facto já resulta de evolução que tem vindo a acontecer há muitos anos? Qual é a diferença principal para as outras inteligências artificiais, nomeadamente as que são utilizadas nos automóveis autónomos, por exemplo? Se é que há diferença. Sim, portanto, isto tem sido de facto uma evolução mais ou menos na continuidade nos últimos 75 anos. Não é uma coisa radicalmente nova, mas a ideia fundamental, e por isso é que o termo pegou, inteligência artificial generativa, são realmente modelos, ao contrário dos modelos anteriores, que analisavam dados e dos dados extraíam conhecimento, ou poderiam, por exemplo, extrair suscetibilidades a uma certa doença ou preferências de um cliente. Muito disso é usado na analítica das empresas que fazem análise de onde é que devem colocar os produtos ou que tipo de produto é que devem oferecer a um cliente bancário, etc. Portanto, essa inteligência, essa analítica já está connosco há dezenas de anos, mas estes novos modelos que começaram a aparecer nos últimos 15 anos, 12 anos, são generativos no sentido em que podem ser usados para gerar conteúdos. Portanto, são modelos dos dados, são modelos estatísticos dos dados, mas podem ter uma tal característica que podem
em particular, ser usados para gerar conteúdos. Portanto, podem ser usados para gerar texto, que é o que toda a gente conhece, né, do ChatGPT, podem ser usados para gerar imagens, podem ser usados para gerar músicas, vídeos e outros tipos de conteúdos. A generativa vem daí. Não são assim tão diferentes de outros modelos, quer dizer, nós tínhamos modelos de visão, por exemplo, redes neuronais convolucionais que são usadas na condução autónoma, que conceptualmente também podem ser modificados de maneira a gerar imagens, mas realmente é mais difícil. Portanto, estes novos modelos são generativos, portanto, são modelos estatísticos que podem ser usados para gerar novos conteúdos. E é esta geração de novos conteúdos que faz um bocado a diferença. Em vez de ser só um sistema que está ali e desempenha uma função muito específica, eu posso usar estes sistemas para gerar novos conteúdos, para gerar um relatório, para gerar um vídeo, para gerar uma nova música. E isso faz uma grande diferença, porque qualquer pessoa agora pode pegar nisto e usar para gerar o que for interessante para si. Eu tenho bastante experiência com algumas das ferramentas e noto que há uma evolução constante e que o que eu perguntava há 6 meses não era satisfatório, ou seja, há 6 meses havia mais alucinações do que há agora. Qual é o trabalho que é feito pelas empresas que desenvolvem estes sistemas e qual é a importância daquilo que as pessoas colocam e das perguntas que fazem? Portanto, este último boom, já houve, quer dizer, tem havido outros obviamente. Em 98 houve o Deep Blue, que jogava xadrez ao nível do campeão do mundo. Depois ali também em 2016, 2017 apareceu o AlphaGo e o AlphaZero, também na área dos jogos de tabuleiro. Mas estes dois, os sistemas mais recentes, caracterizam-se por dominarem 2 áreas específicas. Uma é a linguagem, portanto eles conseguem perceber a linguagem, quer escrita, quer falada, e conseguem perceber a visão, conseguem perceber o que vem, conseguem perceber imagens, coisas que até há pouco tempo não eram possível. No caso da linguagem, portanto, os modelos em si, originalmente são modelos estatísticos, basicamente são modelos que, treinados numa grande parte da internet, do conteúdo da internet, aprendem a perceber a distribuição probabilística, a questão estatística das palavras que seguem uma dada coisa, não é? Por exemplo, se eu disser sardinha assada com, não é? A seguir vem ou com salada, ou com batata e salada, ou com pimento, quer dizer, quando eu digo sardinha assada com, estou de alguma maneira a restringir as probabilidades das palavras que vêm a seguir. E é isso que estes modelos aprendem. Claro que sardinha assada não é um caso muito interessante, mas se eu disser, escreva-me aí um relatório das atividades do 14º Governo Constitucional, pronto, agora vem um relatório mais ou menos bem feito. Agora, os modelos têm evoluído muito rapidamente pelo seguinte: esta capacidade para perceber a linguagem começa a ser agregada a outras capacidades. Por exemplo, a capacidade de ir à internet. Portanto, em vez do modelo está baseado apenas naquilo em que foi treinado, pode ir à internet e responder a uma pergunta, não é? Quem é que morreu ontem, não é? Portanto, se eu fizer um sistema deste, quem morreu ontem, o sistema pode ir às últimas notícias e provavelmente aqui o famoso músico morreu ontem, ou quem é que pediu a autorização de residência em Portugal. Portanto, o modelo não foi treinado com isto, mas provavelmente se for às notícias de hoje, vai ver que a Nicole Kidman aparentemente pediu residência. Portanto, só para dar uma ideia que os modelos agora podem aceder a informação mais factual e usar esta informação mais factual para reduzir as alucinações. Deixam de ser modelos estritamente probabilísticos e passam a ser acesso a dados factuais. Mas isto também pode ser feito dentro de uma empresa ou de uma instituição. Portanto, eu posso dar acesso a um destes modelos a uma base de dados pessoal e agora fazer perguntas sobre a base de dados pessoal. Ou posso dar acesso a um modelo deste, a uma base de dados financeira e perguntar qual foi o resultado do primeiro trimestre. E, portanto, esta aderência a coisas factuais, usando uma interface inteligente e que percebe linguagem, torna estes sistemas muito poderosos. E quem diz isto podem aceder à internet, podem aceder a um modelo matemático, podem aceder a um modelo físico, podem aceder a muitas coisas. Há muitas técnicas que permitem fazer isto. Há uma coisa complementar, que é os próprios modelos também são treinados em mais dados, também reduz as alucinações, e também são depois afinados, há ali algumas fases após o pré-treino, também são afinados de maneira a controlar determinados comportamentos que são menos desejáveis. Um deles são as alucinações, outros são comportamentos racistas ou misóginos, etc. E, portanto, há aqui todo um processo que as empresas têm vindo a desenvolver ao longo dos últimos, não é só dos últimos 3 anos, é mais, estas coisas começaram para aí 5 ou 6 anos, que tornam os modelos cada vez mais capazes. E há uma competição muito grande entre eles, não é? Portanto, as pessoas rapidamente mudam do ChatGPT para o Gemini ou para o Claude, e, portanto, é uma coisa que está valorizada
percebes que é uma coisa muito valiosa, não é? Como é que se faz dinheiro a partir disto ainda não está completamente esclarecido. Mas as pessoas, as empresas têm a sensação que quem dominar a tecnologia, tanto em termos de empresa como em termos de blocos económicos, vai ser dominante em termos de influência e, portanto, estão a ser investidos centenas e centenas de milhares de milhões de dólares neste tema. Sim, eu levanta-me duas questões essa resposta, que é, por um lado, os factos, porque há muitos factos na internet que não são possivelmente verdadeiros e é difícil de distinguir os verdadeiros dos falsos e ter factos verdadeiros é muito caro também. É verdade, mas há alguma informação sobre o que é, não é garantido, mas que se uma coisa saiu no New York Times, ou saiu no Expresso, ou saiu no Público, em princípio é mais fidedigno do que se tiver saído numa rede social de uma fonte não validada. E, portanto, da mesma maneira que nós, seres humanos, conseguimos não ter a certeza, obviamente, mas pelo menos ter uma ideia se uma coisa é verdadeira ou falsa, estes sistemas também começam a ter senso comum suficiente para fazer isso. E podem também avaliar, enfim, se eles disserem, houve um foguetão, foi até Marte, neste momento estes sistemas têm suficiente conhecimento para perceber que isso não é verdade, não é? Tal como nós. E, portanto, eles começam a aproximar-se em alguns aspectos do bom senso e do senso comum que nos caracteriza. E, portanto, com isso e com acesso a um conjunto de informação absolutamente brutal, não é? Que é incomparável, o ChatGPT, o GPT-3, quando era o que estava na base do ChatGPT, foi treinado em textos que, se uma pessoa fosse ler, demorava 5.000 anos a ler 24 horas por dia. O DeepSeek, eu fui fazer as contas, são 100.000 anos. Os textos que foram usados para treinar o DeepSeek, o modelo chinês, são 100.000 anos de leitura a 24 horas por dia. Portanto, ninguém pode ler essas coisas. Portanto, estes modelos também tiveram acesso a um conjunto de informação que é completamente incomparável com o que uma pessoa pode ter. Não é? Se não me permitir, só uma curiosidade, não haverá um ponto em que se atingirá um limite dos dados? Sim, aliás, começa a acreditar que esse ponto não está assim tão longe, porque estes modelos já foram treinados numa grande fração de conteúdos disponíveis. Há algumas coisas que ainda não foram, talvez alguns livros protegidos não tenham sido, embora haja uma grande discussão à volta disso por causa dos direitos de autor. Ainda não foram, com certeza, treinados em todos os vídeos do YouTube, que também tem muita informação, alguma delas sobre o mundo físico, etc. Mas, de qualquer maneira, estamos a atingir claramente um ponto onde é preciso investir cada vez mais para ter retornos cada vez menores. Portanto, há aqui Agora, isso não quer dizer que atinjamos a estagnação. Há algumas coisas que ainda não foram usadas e provavelmente vão ser. Uma delas é esta, não é? Que é o modelo, além daquilo em que foi treinado, depois pode aceder a dados específicos dentro de uma empresa, dentro de uma instituição, e, portanto, isso alarga imenso a gama de aplicação. E a outra é com a chamada Agentic AI, portanto, a agência. Estes sistemas podem também fazer experiências. Podem, por exemplo, intervir numa rede social e aprender com o público numa rede social, ou podem publicar artigos, ou podem mesmo, através de algum tipo de atuação, intervir no mundo real. Portanto, a partir do momento em que se torna possível a aprendizagem ativa, em que o sistema pode experimentar, pode conceptualmente fazer novas experiências físicas, novas experiências biológicas, novas experiências químicas, poderemos vir a ultrapassar esses limites que existem por causa do esgotar da informação disponível. Muda o paradigma, é isso? Muda o paradigma, e está a mudar muito rapidamente. Ele foi mais nas 3, 4 anos. É uma aprendizagem mais ativa, enquanto este sistema até agora é completamente passivos. Portanto, por exemplo, neste momento está a falar muito dos robo-scientists, não é? Portanto, nada impede que um sistema destes possa imaginar experiências, ou possa, por exemplo, apontem o telescópio do Vera Rubin, apontem para aquele quadrante porque dá ali alguma coisa interessante. Portanto, a partir do momento em que os sistemas podem ser ativos, deixam de estar restritos unicamente à informação que nós criamos. Tal como os seres humanos fizeram isto ao longo de séculos. Não? Essa capacidade, do ponto de vista social, pode ser controlada. Por exemplo, o Parlamento Europeu, a União Europeia, tem legislação aprovada sobre inteligência artificial. E qual é a eficácia dessa legislação? Ou, vamos ver, não é? do ponto de vista económico, se nós temos legislação que nos limita, e, por exemplo, os chineses não têm, ou os americanos não têm, qual é a vantagem ou desvantagem? Pois. Há duas questões aí, não é? Uma é qual é a eficácia, nomeadamente do Artificial Intelligence Act, mas temos outras regulações, nomeadamente o Regulamento Geral de Proteção de Dados, que também, só por si, também impõe alguns limites.
Mas a eficácia vamos ver, não é? Esta é uma lei que, quando foi publicada, já não estava particularmente atualizada, mas ela já estava em discussão para aí há 5 anos e estava completamente desatualizada. Nem sequer falava em modelos de linguagem, a versão teve em discussão anos e anos no Parlamento Europeu, nem sequer falava em modelos de linguagem, agora já fala, mas enfim, daqui a 3 anos vai estar novamente desatualizada, não é? A velocidade aqui situada. Portanto, a eficácia, vamos ver. Acho que alguma eficácia terá, pelo menos algumas, tal como o Regulamento Geral de Proteção de Dados põe limites no que as empresas podem fazer com os dados dos clientes, o Regulamento de Inteligência Artificial impõe limites no que as empresas podem fazer com estes modelos. Uma outra questão ortogonal a esta é, mas vamos admitir então que é eficaz, pelo menos até certo ponto. Vai ou não colocar um ónus na Europa e nas empresas europeias, comparado com outros ambientes como os Estados Unidos e a China em particular, e também o Médio Oriente, que agora também está muito ativo, e mesmo o Japão, etc. Essa é uma pergunta mais difícil de responder, não é? As opiniões variam um bocadinho. Portanto, há pessoas que dizem que, de facto, as restrições à entrada de novas empresas são grandes, porque é mais difícil, é mais fácil uma Google ou uma Facebook gerir, tem centenas de advogados ou milhares, gerir questões legais relacionadas com a inteligência artificial do que uma startup com 10 pessoas. Essa é logo uma questão que se coloca. Mas também é verdade que há outras razões pelas quais a Europa está atrasada. Quer dizer, não é só seguramente a regulamentação. A Europa tem um mercado fragmentado. A Europa está atrasada na prática, mas está avançada na regulação. Está atrasada na tecnologia, não só na IA, mas em geral nas tecnologias digitais. Quer dizer, a esmagadora maioria das grandes empresas de tecnologia não são europeias, não é? Só neste momento só uma nas 20 maiores. Portanto, está atrasada nesse aspecto. E está avançada, se quisermos, na regulação e na proteção dos direitos dos cidadãos. Acho que é razoavelmente pacífico dizer isto. Até que ponto é que estas coisas estão relacionadas, ou uma é a causa da outra, é um bocadinho mais complicado de destrinçar. Era o que eu estava a dizer. Provavelmente a regulação dificulta um bocadinho o crescimento das empresas, etc. Mas há outros fatores que dificultam o crescimento das empresas na Europa, não é? A fragmentação do mercado é o mais óbvio, a existência de muitas línguas é outro, diferentes enquadramentos legislativos, portanto há aqui uma série de fatores. Provavelmente está tudo ligado. Agora, que é um facto, que isto se está a desenvolver muito mais rapidamente nos Estados Unidos, muito mais rapidamente na China, que não é tão visível para nós, mas uma velocidade assustadora na China, é um facto. E, portanto, a Europa, nesse aspecto, está-se a desenvolver mais lentamente nesta área da tecnologia. Também referiu que era difícil perceber como é que se ia ganhar dinheiro com as empresas, como é que iam ganhar dinheiro. Mas aí há dois... Eu, por exemplo, eu pago a subscrição do chat GPT. Eu acho que pago pouco para aquilo que me dá. Mas sabe que não há assim, a maior parte das pessoas usa a internet sem pagar os serviços. As pessoas estão habituadas a não pagar para usar o Google, estão habituadas a não pagar para usar redes sociais, etc. O que é que está a mudar, e isso é fundamental, que é, qual é o modelo da internet agora? As pessoas vão ao motor de busca, já aumentou o Google, mas o motor de busca, procuram coisas e são dirigidos para sites, para um site de um jornal, ou para um site de um produto, ou para um site de vendas, ou para o que for. E são esses sites que depois fazem negócio, não é? Há publicidade, portanto há um modelo que tipicamente ou vendem produtos ou vendem publicidade, dependendo um bocadinho do modelo, e portanto é assim que a internet é de borla. Quer dizer, nós realmente estamos a pagar quando vemos publicidade num site ou quando compramos coisas num site, basicamente. Mas se nós formos um sistema de inteligência artificial e ele não nos redireciona para nenhum site, não é? Se nos faz o resumo das notícias ou responde às questões sem um site, ou se faz uma recomendação de produtos sem nos mandar para um sítio de recomendação, as empresas que estavam a viver da nossa atenção, através de, tipicamente, publicidade ou de compra de produtos, deixam de ter isso, não é? Em particular, os mídia é um desafio enorme, porque as pessoas deixam de ir ao New York Times, ao Washington Post, ao Expresso, porque têm as respostas diretamente no site da OpenAI. E, portanto, esse dinheiro que era canalizado, não é, através que nós pagávamos vendo anúncios, não é? Vamos dos anunciantes, as pessoas que queriam vender coisas é que pagavam, deixa de existir. Portanto, está-se a alterar profundamente o esquema económico da internet e não é muito óbvio como é que isto... Por outro lado, também não é óbvio como é que as pessoas que vendem os motores de inteligência artificial vão fazer dinheiro. É verdade que a subscrição é um bom modelo, mas a maior parte das pessoas não está disponível para pagar uma subscrição. Sim. E estamos a falar de empresas que têm valorizações da ordem dos muitas centenas de bilhões de dólares. Sim, eu de facto acho que quem paga esses serviços todos somos nós quando compramos os produtos e os serviços. Exatamente. Exatamente, compramos os produtos. Exatamente. Só que se
alguma parte vem da publicidade, não é? Uma parte a publicidade é uma maneira indireta de comprarmos os serviços, mas até chegarmos ao serviço há uma publicidade. A internet vive da publicidade, essencialmente. Sim, que somos nós que pagamos. Somos nós que pagamos. Que está incluído indiretamente quando compramos o serviço. Mas se deixar de existir publicidade na internet, os sites a maior parte dos sites não são viáveis. Já se o mídia. Sim. E por outro lado, estes sistemas consomem muito mais energia por pergunta. Consomem. E, portanto, do ponto de vista de sustentabilidade, ou são alimentados com energia dita verde, ou têm um impacto negativo na sustentabilidade. Por outro lado, podem nos ajudar a ser mais sustentáveis, dando boas respostas às nossas perguntas. Aí há uma série de vertentes. A primeira é referir portanto, fazemos uma pesquisa na Google ou fazemos um pedido ao ChatGPT ou ao Claude, diferem na utilização de energia, portanto, a computação que está por trás é completamente diferente. Portanto, mais do que 1 hora de grandeza, eventualmente, em alguns casos, 2 horas ou 3 horas de grandeza. Isto é um facto e se toda a gente deixar de usar o Google e passar a usar isto, tem um impacto significativo. Agora, posto isto, também é preciso pôr as coisas um bocadinho em contexto. Todo o digital, todos os centros de dados que existem aqui, todos os telemóveis, todos os computadores, todos os servidores, etc., gastam só 2% de energia mundial. Não é? E a inteligência artificial gasta uma fração disto, menos de metade, talvez 0,5%, mas enfim, menos de metade disto. E, portanto, quando nós dizemos que isto vai ter um impacto brutal na energia, por enquanto são só 2%. É claro que se continuar a crescer e toda a gente usar isto e for utilizado em todas as aplicações, etc., deixa de ser 2% e passa a ser 3 ou 4 ou 5%, e 5% de energia mundial ainda é muita energia. Mas, enfim, digamos que não é exatamente a inteligência artificial que está a aquecer o planeta, pelo menos não por enquanto, é menos de 1%. Portanto, se nós, por exemplo, através da inteligência artificial ou outras tecnologias, conseguimos evitar um dia de commute, não é um dia de vir trabalhar, já compensámos mais do que compensámos toda a energia gasta com os sistemas digitais. Me permite, por duas questões muito ter curiosidade. Não é que me permites fazer pergunta. Pelo contrário. A IA não vai alterar as competências críticas que há no setor empresarial, nas empresas? Não é impacto daquilo que são as competências atuais necessárias? Vai haver uma alteração? Sim, eu acho que vai. Desculpe, só para pôr logo à segunda, porque falou no tema. Referiu que agora, digamos, não se vai diretamente ao New York Times, nem se vai ao Washington, ou seja, não se vai diretamente a sítios que têm informação regulada. A pergunta é, ou a segunda pergunta é rapidamente, não podemos também cair no risco de ter um conjunto de verdades relativas ou verdades alternativas? Bom, podemos, seguramente, embora para dizer isso já acontece agora. Não é? As próprias redes sociais já criam realidades alternativas, não é? Porque como customizam, como personalizam os conteúdos de maneira a prender a atenção das pessoas, não é? Exato. Se eu acredito que a Terra é plana, só vejo vídeos a demonstrar que a Terra é plana. Se eu acredito que o homem não foi à Lua, só vejo evidência a demonstrar que o homem não foi à Lua. Portanto, essa distorção da realidade já existe. Mas se for? Será mais forte ou não? É uma boa questão. Também podemos pensar que a inteligência artificial também pode ser muito eficazmente usada para detectar conteúdos falsos, enganosos e marcá-los. E aí há muita gente que acredita que a vantagem está do lado disto, ou seja, enquanto não podemos ter pessoas a verificar tudo, mas podemos ter uma IA a pôr marcas a vermelho a tudo o que é falso e enganoso, embora falso e enganoso também é um conceito relativo. Portanto, é uma questão interessante, mas claramente que aumenta a possibilidade de desinformação personalizada e de alta qualidade é um facto. Claro. E fraudes, e recebemos problemas com a voz do filho a dizer que precisa de dinheiro, coisas desse tipo, tudo isso são riscos que aumentam. Relativamente às empresas, eu acho que sim, quer dizer, eu acho que a inteligência artificial, de uma maneira geral, tem um poder transformador grande sobre a sociedade, sobre as empresas, sobre o tecido económico, mas provavelmente esta transformação vai acontecer mais devagar do que a tecnologia em princípio permitiria. Porquê? Porque as instituições, as empresas, têm de se adaptar e vão se adaptar de maneira geral à sua velocidade. E como sabe, mudar coisas como a cultura de uma empresa ou mudar o sistema de informação de uma empresa, coisa que não se faz em 6 meses, é uma coisa que dura anos e anos. E, portanto, é muito provável que vá demorar décadas até que as empresas se reconfigurem, face à função da concorrência, para usar isto. E, portanto, eu acho que muitos dos medos que as pessoas têm, que venha aqui uma transformação absolutamente esmagadora, que leve pessoas para o desemprego, que leve empresas à falência que não se adaptaram, eu acho que talvez possa ser mais moderada do que os piores medos, porque
a sociedade vai existir, a simples inércia. Imagina o Estado, não é? O Estado podia usar a inteligência artificial para ser mais eficiente, mas quer dizer, vai demorar décadas, não é? Quer dizer, eu vou morrer antes do Estado usar isto em todas as suas potenciais. Se permite, o Estado não será o melhor exemplo em termos de mudança, de Estado eficácia e de atualização, sem qualquer, naturalmente... Sim, mas o Estado tem um peso na economia brutal, não é? Normalmente afeta tudo. E por isso uma alteração no Estado... A inércia do Estado só por si vai causar uma inércia. Fatores sem dúvida. Agora, as empresas, se conseguirem adaptar mais rapidamente, adaptar a cultura, adaptar os seus processos e beneficiar desta tecnologia, vão com certeza ter ganhos de eficiência muito significativos. Não serão é todas. Sim, claro. Mas vai ser um fator, digamos, de diferenciação competitiva. Um fator de diferenciação. Competitiva, claro. E em algumas áreas, provavelmente... Em algumas áreas, claro. João, ainda tens algum tempo? Muito bem. A outra pergunta que eu tinha pensado é, eu vi recentemente um argumento sobre a impossibilidade de haver um conjunto grande de veículos autónomos a funcionar nas cidades, porque como são muito, muito seguros, nunca vão causar acidentes e, portanto, nunca vão atingir pessoas. E, portanto, um grupo de crianças pode condicionar o tráfego de carros autónomos numa cidade. Por exemplo, se andarem à volta de uma rotunda, os carros deixam de entrar, os que lá estão não saem e, portanto, bloqueiam a cidade. Haverá... quais são os riscos que há de haver também, digamos, resistências sociais quando a IA estiver a desenvolver-se e a começar a ser visível, se isso acontecer, a sua capacidade, por exemplo, para destruir empregos. Ou seja, as pessoas socialmente terem resistência e a conflitos com os sistemas que são desenvolvidos. Eu creio que vai haver alguma resistência, seguramente, em algumas áreas. Por exemplo, isso depende um bocadinho das culturas. Por exemplo, há pessoas que não gostam de ser atendidos por um sistema automático, mesmo que fale o português natural. Há pessoas que se recusam a falar com chatbots, não é? Geralmente com razão, porque chatbots não são particularmente bons, mas e tenho a certeza que vão haver pessoas que se vão recusar, por exemplo, a ter as crianças apoiadas por um tutor de inteligência artificial. Portanto, não tenho grandes dúvidas. Vai haver isso em si também, ou por exemplo, sistemas de atendimento automático na saúde, não é? De certeza que vai haver objeção, vão falhar uma vez por outra, etc. O caso dos carros autónomos é particularmente interessante por duas razões. Uma é que é uma área com grande promessa, mas está a andar muito devagarinho. Ou melhor, não está a andar assim tão devagarinho, mas como tenta chegar a um nível de segurança muito, muito elevado. Quer dizer, se o ChatGPT 1% das vezes que se é uma asneira, estamos habituados, se calhar é mais que 1%, não é? Mas se um carro fizer uma asneira 1% das vezes que executa uma manobra, é um desastre, não é? Quer dizer, não consegue chegar a Lisboa ao Porto, porque algures aí vai ter um problema. Portanto, o nível de segurança, de confiança nos carros tem de ser muito, muito elevado, tem de ser 99,9999, não sei quantos 9%. E cada 9 aqui exige porque existe em outras condições, ou com neve, ou com chuva, ou com vento, ou com nevoeiro, ou com obras na estrada, ou com uma criança que atravessa. Portanto, eu acho que ainda vamos ter algum tempo, se formos a São Francisco e algumas cidades americanas, já há táxis autónomos. Mas ainda vamos ter algum tempo para que seja uma coisa generalizada e mais tempo ainda até os humanos serem proibidos de conduzir. Não, mas eu acho que a questão da condução autónoma é provavelmente uma das questões onde as coisas vão evoluir com alguma lentidão. Acho que vamos ainda assistir a algumas décadas antes de termos carros completamente autónomos de maneira generalizada. Por causa disso, por causa da necessidade de um nível de confiança absolutamente... com erros só marginais. Quer dizer, se um sistema de condução autónoma tiver o mesmo número de erros que uma pessoa, ninguém vai deixar isso acontecer. Claro. Porque basta haver há dezenas de acidentes por dia, portanto vai ter de conduzir pelo menos 10 vezes menos erros reais, 100 vezes menos erros que uma pessoa. O escrutínio vai ser muito maior. O escrutínio é muito maior, exatamente. Tal como na área médica, quer dizer, se houver uma chamada para um sistema de emergência e houver um erro, aquilo vai ser, imagina. E portanto, nesses sistemas críticos, o nível de exigência vai ser tão elevado que vai realmente atrasar, se calhar é bom, atrasar a introdução da tecnologia. É como nos aviões. Se os aviões morresse tanta gente como morre nos desastres de carro, ninguém andava de avião. Portanto, nós vamos ter que estar este tema, isto daria para horas, até pelo interesse do tema e pelo interesse também das pessoas, mas eu era capaz de colocar só o balanço, João.
Então, se queres alguma questão muito última? Não, nós tínhamos uma última questão, que eu acho que é mais interessante para fechar. Eu até pego numa expressão que o professor Lino referiu, que eu achei curioso, e cito, que está há cerca de 2 minutos, ainda faltarão alguns anos até que o ser humano seja proibido de conduzir. Mas pelo menos a hipótese já está colocada, que eu acho curioso, não é? A hipótese ser colocada, pelo menos em termos académicos. E nesse sentido, eu coloco a questão que tinha para lhe fazer, que é, e eu recordo-me de uma frase, penso que o Von Neumann colocou em 52, na altura do domínio dos sonhos, que era até que ponto um dia a máquina não será tão inteligente ou até mais inteligente que o ser humano, numa escala hipotética, digamos, de inteligência. A pergunta agora é, a pergunta em 52 tem uma resposta óbvia, há 3 anos tem uma resposta fácil, hoje, e com aquilo que se perspectiva, qual pode ser uma resposta a esta questão? Isto pode ocorrer? Sim, portanto, a inteligência é uma característica multifacetada e multidimensional e, portanto, a simples ideia de comparar inteligências, como sabem, é naive, não é? Existem algumas componentes de inteligência que eu acho que os sistemas já se calhar são mais que nós, não é? Em termos de conhecimento enciclopédico, acho que nenhum ser humano se compara com um destes modelos. Mas há outras dimensões, capacidade de raciocínio, capacidade de matemática, capacidade emotiva, inteligência emotiva, não estão. Portanto, a pergunta, colocar de maneira um bocadinho mais vasta, é: vamos ter sistemas que globalmente e nas diversas dimensões tenham inteligência comparável ao do ser humano ou até superior? Eu pessoalmente, e aqui a link com o Turing, que em 1950 escreveu, não vejo grande razão para isso não acontecer, pela simples razão que o cérebro humano é muito parecido com o que existia há 200 mil anos e estas máquinas evoluem, estes programas evoluem todos os meses, portanto eu não vejo grande razão para isso não acontecer. Há pessoas que argumentam que estamos muito longe disso, mas também há outras pessoas que trabalham na área que argumentam que estamos muito perto disso. Eu estive agora no AI Summit em Paris e foi interessante ver os peritos da área, prémios Nobel, Turing Awards, que é o equivalente aqui na área, que discordam profundamente quando é que isso vai acontecer. Desde pessoas como o Ian LeCun, que diz, estamos a décadas disso, se alguma vez acontecer, até pessoas que dizem que estamos mesmo aí, é uma questão de 1 ano ou 2, não é? E, portanto, estão a ver que entre os peritos há uma divisão muito profunda entre quão longe é que estamos do que geralmente se chama inteligência artificial geral, embora a designação em si é um bocadinho polémica, mas a inteligência artificial do nível de ser humano. E, portanto, eu francamente acho que existe aqui uma incerteza grande. Eu acho que as evoluções têm sido muito rápidas em algumas áreas, os domínios da linguagem e da visão e destas áreas têm evoluído muito rapidamente. Pode acontecer que atinjamos algum limite que não estamos quanto nos vai impedir de evoluir e a gente ficamos numa estagnação durante décadas eventualmente, ou pode acontecer que esta aceleração se mantenha e venhamos a atingir isso. Neste momento já há empresas a vender trabalhadores robôs, portanto, olha, eu quero um assistente para não sei o quê, olha, pode ser a Vitória, e a Vitória passa a fazer o trabalho de um assistente, portanto, há dezenas de empresas neste modelo. Até que ponto é que eles vão ter sucesso? Até que ponto é que vão conseguir vender AI workers, não é? No futuro próximo, é uma pergunta interessante, mas reconhecemos que se eles conseguirem vender um AI worker e o AI worker substituir um assistente, ou um analista, ou um contabilista, e se daqui a 2 ou 3 anos tivermos isso, temos de reconhecer que atingimos mais ou menos esse estado onde a inteligência destes sistemas é pelo menos comparável à de um especialista numa dada área, que já é uma ambição e uma vitória, uma conquista significativa, não é? Como deve calcular, isso poderá ter um impacto transformador na maneira como a economia funciona. E a sociedade também. E a sociedade também. Eventualmente, no futuro talvez mais distante, talvez tenhamos que pensar esta ideia de que toda a gente deve trabalhar 5 horas por dia, 5 horas por semana, 8 horas por dia. Talvez esse não seja o modelo do futuro. Temos que estar entretidos. Exatamente. Há outras coisas para fazer. E bem interessantes. Muito bem. Arlindo Oliveira e João Bernardo, muito obrigado pela disponibilidade que apresentaram, pelo tempo que partilharam este tema tão interessante e tão atual. E para quem acompanhou este webcast, o convite é simples, informem-se, estudem, analisem, porque de facto isto é uma revolução que nos envolve a todos no dia-a-dia e que terá seguramente alterações num futuro muito breve. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado também.